Que alegria, que alegria. Dia de festa hoje, não é? Amém. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, lá na carta de Paulo aos Efésios. Capítulo 5, verso de número 1. Efésios 5, 1. Achou? Quem achou, diga amém. Que bênção. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou por nós como oferta de sacrifício de aroma agradável a Deus. Amém? Vamos ler de novo, juntinhos? Vamos lá. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Glória a Deus. Amém? Poderíamos acabar a pregação agora e irmos para casa abençoados, porque essa é a verdade poderosa do Evangelho. Deus nos amou primeiro e nos ama até hoje e nos amará até a eternidade. Amém? E para nós cristãos, esta é a maior expectativa, que nós estaremos em amor com Deus na eternidade. Amém? Glória a Deus. Curva a sua cabeça por um instante. Pai querido, nós te louvamos. Nós te agradecemos, Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia, por esse amor tão poderoso, Pai, tão avassalador sobre nós. Sabemos que não somos merecedores desse amor, mas a tua graça nos alcançou, Pai. E isso não vem de nós, não vem de obras, mas é dom de Deus. Teu amor sobre nós. Abençoa a tua igreja, abençoa os nossos irmãos, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode dar aquela linda salva de palmas. Só a MVPM sabe dar. Amém? E olha, você pode ter certeza que eu estava assim com muita saudade de poder estar aqui nesse púlpito. E hoje, nós vemos tantos púlpitos sendo profanados por tanta gente que não tem compromisso com Deus, que não estão nem aí para Deus. E esse púlpito é um púlpito sagrado. Por nossa tradição, pelos fundadores desta igreja, deste púlpito, pelos que estão aqui hoje, existe uma tradição de santidade nesse altar. E eu me sinto extremamente honrado e feliz de poder estar aqui ministrando novamente desse púlpito, desse altar, e debaixo desse temor, desse tremor e dessa santidade que está sobre aqui, nós vamos ministrar a palavra do Senhor ao teu coração nessa manhã. Amém? Então se alegre muito, muito, muito pela igreja que o Senhor lhe deu, porque este púlpito, este altar, ele é sagrado e é santificado. Amém? Glória a Deus. Não importa o pregador que passe por aqui, o altar aqui é consagrado, ele é sagrado. De geração em geração. E quando a gente vê os jovens, nós como Guga, como Patrick, João, Ana, nosso futuro está aqui, Gleice, tantos nossos jovens, o Senhor vai confirmando no nosso coração que é de geração para geração. Mas a santidade do altar, a santidade do púlpito, ela permanece. E esse é o segredo, né? Aí é que está o mistério. Carta de Paulo aos Efésios, assim, é um pouco diferente de outras cartas pastorais de Paulo, onde normalmente ele dá aquela
patada na igreja, né? Ele identifica um problema e ele, como o gestor, como o bispo do pastor daquelas ovelhas, ele manda um recado direto e ele não mede palavras em amor e ele manda uma exortação para a igreja. A carta de Efésios, ela não trata disso. Paulo não manda nenhuma exortação à igreja, mas Paulo ele tenta firmar os laços de relacionamento. Então a carta de Efésios é uma carta curta, são 6 capítulos, mas é curto. Em todo tempo Paulo está falando de relacionamentos. O relacionamento da igreja com Deus. E ele usa de algumas metáforas, ele usa a metáfora do construtor, não é? Que nós fomos edificados sobre a pedra dos apóstolos, da qual Cristo é a pedra angular, e ele vai descrevendo esse relacionamento de Deus com a sua igreja e da sua igreja com Deus, com essas metáforas, e ele faz uma metáfora do corpo, que cada membro do nosso corpo, cada pedacinho do nosso corpo tem uma importância, tem uma função, e que todos são vitais e ninguém é mais importante que o outro, e na conjuntura do corpo, e ele compara isso à igreja, tudo se faz perfeito. Você não pode abrir mão de nenhum pedacinho do seu corpo. Experimenta dar uma pegada na sua unha, perde a unha na porta. Puxa, aquela unha, além de doer demais, ela te faz falta. Você fica olhando toda a minha unha, meu Deus, será que vai crescer? Está roxa, vai cair. E ele vai fazendo essas metáforas tão lindas. E ele também faz uma metáfora sobre o relacionamento de Cristo, de Deus com a sua igreja, através de um relacionamento conjugal, que é o capítulo 5, onde ele vai comparar o relacionamento da igreja com Deus, o relacionamento de Cristo com a sua igreja, através do casamento. Então, Paulo fala o tempo todo de relacionamento, como se relacionar. E nós estávamos vindo para esse culto de manhã, e estávamos ouvindo exatamente esse louvor que o Guga cantou primeiro aqui, pela cruz. E Paulo, ele vai lembrando a sua igreja que a base do relacionamento de Deus para com a sua igreja, da sua igreja com Deus, é a cruz. É o sacrifício de Jesus, é a doação em amor. E os relacionamentos da igreja com Deus não são mais relacionamentos de sacrifício, não são mais relacionamentos de flagelo, de peso, de opressão, mas são relacionamentos essencialmente amorosos. Então ele começa dizendo assim: observem bem como é que Deus faz e façam o mesmo. Sejam como filhos que aprendem com os pais. E o que Deus faz? O que o seu pai faz? Ele ama vocês. O que Deus faz principalmente, Ele ama vocês. Então aprendam com Ele a vida de amor. Mas ninguém viu a Deus, ninguém conhece a Deus. Eu vou te dar uma dica. Olhem para Jesus. Você quer saber como Deus é, como Deus ama, como Deus pensa? Olhem para Jesus. Então, observem como Cristo nos amou. Então, o amor de Cristo não foi contido, não foi pequenininho, não foi interesseiro, não foi pontual. O amor de Cristo não te pediu nada em troca, mas Ele deu tudo de si. Então, o amor de Cristo era extravagante, exagerado, sem medidas. E Paulo fala para a igreja de Efésios: amem do mesmo jeito. Faça igual. E qual era esse clima?
Aonde Paulo estava pregando? Para quem Paulo estava pregando? Paulo estava pregando numa das 5 maiores cidades do Império Romano daquele tempo. Éfeso era um grande centro comercial, tinha um dos maiores portos. E aonde existia uma idolatria gigantesca. O templo de Ártemis de Diana era um dos maiores templos levantados naqueles dias. E por muito tempo foi uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então existia todo um comércio religioso, existia toda uma idolatria, existia todo um esquema de competição, de meritocracia, da imposição do mais forte sobre o mais fraco. Do desprezo por aquele que tinha menos. Um ambiente onde as mulheres simplesmente eram inexistentes. Eram mercadoria dos seus maridos. Era moeda de troca. Então, Paulo estava falando de um amor extraordinário de Cristo pela igreja, num ambiente podre, degradado, escuro. Paulo fala de trevas. E Paulo fala que aonde a luz de Cristo chega, aquelas trevas começam a ser expostas, reveladas as práticas, os costumes. Todo aquele ambiente podre e escuro começa a ser revelado através da luz de Cristo. Anda um pouquinho mais para o versículo 8. Efésios 5, 8. Então Paulo fala assim: eu sei da onde vocês saíram, e eu sei em que meio vocês estão vivendo. Então ele diz assim: porque outrora vocês eram o quê? Trevas, mas agora são vivam como filhos pois o fruto da luz consiste em toda o quê? Bondade, justiça e verdade. Vamos de novo? Bondade, justiça e verdade. Tudo que não fazia parte da cultura daquela cidade. Você não tinha bondade, não tinha justiça e não tinha verdade. Você tinha gente má, você tinha gente injusta e você tinha gente mentirosa. E ele segue mais: aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponham-nas à luz. Porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar, é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível. Pois a luz torna visível todas as coisas. E aí Paulo diz assim: por isso é que foi dito, desperta. Diga assim, igreja, desperta. Ó tu que dormes, levanta de dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Amém. Então o que Paulo fala: olha, eu sei que essa sociedade que vocês estão vivendo, ela é podre. Eu sei que existem convenções que tornam isso tudo normal. É normal isso que se faz, mas eu digo para você, não, isso é trevas. E vocês não andam mais pelo amor
E o sacrifício de Cristo na cruz, ele já fez por você um trabalho de retirar as trevas de dentro de você. Então, por que você tenta andar e ser conivente com as trevas? Você é luz. E Paulo fala mais, olha, não basta mais só você enxergar que isso é treva. Você tem que expor isso à luz. Pastor, o que é expor à luz? É você pegar o seu pecado, o seu lado escuro, a sua podridão, o seu pensamento torpe, tudo que não presta em você, e você colocar diante da luz de Cristo, dizer, Senhor, não quero mais, não suporto mais andar, não consigo mais andar dessa forma, e eu preciso de ajuda. Então não basta você simplesmente saber quem você tem que expor. E o nosso tema da família para esse mês é casos de família. E dentro desse quadro de trevas, porque Éfeso talvez seja muito parecido com grandes cidades em todo o mundo, inclusive São Paulo. Vivemos numa metrópole que ainda temos as trevas que precisam ser expostas à luz de Cristo. E dentro disso que nós temos que, das trevas que temos que expor à luz de Cristo, é um tema que me causa muita preocupação e muita compaixão de quem vive essa situação, que é a violência doméstica. A violência doméstica, infelizmente, hoje faz parte de um número muito grande de famílias em todo esse país, onde mulheres são violentadas não só no sentido físico, porque a violência doméstica ela não é só um tapa. Isso é o final do processo, isso foi já quando você perdeu completamente o controle. Mas eu falo de violência doméstica não só em famílias não cristãs, que teoricamente não conhecem a luz de Cristo. Eu estou falando para dentro da nossa casa. Porque Igreja de Cristo não é só a MVPM, São Paulo, BH e Taubaté. Igreja de Cristo é toda a Igreja de Cristo. Nós somos cristãos. Nós somos imitadores de Cristo. Nós fomos alcançados pelo amor de Cristo. Nós fomos confrontados em nossas trevas. Nós expomos as nossas trevas e fomos curados pela luz de Cristo. Esse teria que ser o roteiro. Teria que ser o critério básico de um cristão. Eu deveria, como Paulo falou para a igreja, pensar que todo cristão já partiu daí. E infelizmente nós temos visto muitos casos de violência doméstica entre cristãos, entre crentes em Jesus, aqueles que confessaram que Jesus Cristo é o seu Senhor e libertador e que morreu na cruz para salvar ele. Esse cara que eu estou falando. Esse tipo de gente que eu estou falando, esse tipo de cristão que eu estou falando. E há um movimento religioso de passar pano nisso. Paulo fala, não! Trevas são trevas, escuridão é escuridão, e aonde há trevas e há escuridão, a luz de Cristo te obriga a expor. Se não houver exposição de trevas diante da luz de Cristo, não há cura, não há salvação, não há redenção.
Violência doméstica, ela não é só física, ela pode ser verbal. Quantos maridos são uns estúpidos com as suas esposas? Palavras, muitas vezes doem mais do que um tapa na cara. Porque elas machucam as pessoas no seu íntimo. Maridos que menosprezam a capacidade das esposas, que não têm uma boa palavra. Quando Paulo diz assim, que não saia da tua boca nenhuma palavra torpe, ele não está só falando de palavrão não, tá, gente? Ele está falando de palavra podre que sai da sua boca, e muitas vezes saem da boca dos maridos palavras podres em relação às suas esposas. A violência doméstica, ela pode ser psicológica. Você nunca vai conseguir fazer nada sem mim. Se não fosse eu na sua vida, deixa eu conferir o que você fez aí, que você nunca faz as coisas direito. Se não sou eu aqui para conferir. Tenta viver a vida sem mim, você não consegue. Psicológico. Olha, nosso filho é assim por tua causa. É culpa sua isso. Violência psicológica. A violência moral. Você ataca a moral da sua esposa, você joga a sua esposa contra a família. A violência patrimonial. Para você sustentar o seu vício, você tira dinheiro da bolsa da sua mulher. E quando você tira dinheiro da bolsa da sua mulher, você não está tirando dinheiro só da bolsa da sua mulher. Aquele dinheiro que você usou para beber, para bancar alguma coisa aí que é o seu vício, e que muitas vezes você esconde, né? Ninguém sabe, mas você tem. Ele está lá. Dos dois lados, mas hoje a gente está falando de violência do homem contra a mulher, porque são as mulheres que estão sofrendo isso. Existem mulheres que são abusivas. São mulheres que realmente fazem o contrário do que eu estou falando. Mas não dá para justificar. No Brasil, isso é um dado de 2010, tá, pessoal? Uma década já. A coisa está muito pior do que isso. No Brasil, estima-se que de cada 5 mulheres... que 5 mulheres são espancadas a cada 2 minutos no Brasil. E a gente tem informações aí que a violência contra as mulheres teve um aumento nesse período de pandemia de quase 50%, mais de 50%. Mais de 150%. Então você imagina que agora não é mais minutos, é segundos, né? E olha só, o parceiro, marido, namorado ou ex, é o responsável por mais de 80% dos casos reportados, segundo a pesquisa Mulheres Brasileiras nos Espaços Privados e Públicos. Há um enorme desequilíbrio de poder entre homens e mulheres. E a violência talvez seja a evidência mais cruel desse desequilíbrio. Queridos, violência doméstica é uma realidade. E ela precisa ser enfrentada. E ela precisa ser denunciada. Denunciar as trevas diante da luz de Cristo. Então, talvez você, marido, que está me ouvindo, nessa plateia, pela internet, em qualquer lugar que essa mensagem chegue, talvez
você precise de ajuda. Uma ajuda espiritual, uma ajuda psicológica, profissional, você precisa de uma ajuda familiar, você precisa de ajuda. Porque essas trevas que há em você e você não consegue ver, você acha isso normal, elas podem se dissipar quando a luz de Cristo chega até o teu entendimento. Mas quando isso acontece, nós como cristãos temos que crer nisso. Nós temos que crer no casamento, na família. Isso, olha, um cristão falar isso é tão redundante, é tão óbvio, que a gente não precisaria nem falar. E eu vejo gente discutindo, contra a família. Amigo, se você é cristão, qual a possibilidade de você ser contra a família? Ei, como? Então não se discute isso. O que se discute é que nós não podemos romantizar a violência doméstica. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? A gente recebe, a gente vai receber alguém no nosso gabinete pastoral, pastora Renata, pastor Marafon, pastora Nádia, pastor Roberto, eu, pastora Sônia, pastora Lislane, pastor Marcos, enfim, não importa. Nós não podemos só chegar para a irmã e dizer assim, que está sendo espancada pelo marido, e dizer assim, irmã, vá para casa e ore. Porque ela está apanhando. E pasmem, existe uma quantidade não pequena, irmão, não pequena, é muito grande, de aconselhamentos pastorais que a receita é sempre a mesma. Irmão, ore. Ore que Deus vai mudar a gente, que Deus muda, se a pessoa quiser ser mudada, também é óbvio, não é? Mas entre Deus mudar o agressor e você expor o agredido, isso é covardia da nossa parte. Isso é a gente passar pano nas trevas. E eu e você não fomos chamados para passar pano em trevas. Você é cristão, você ama como Deus, você expõe as trevas à luz. E a violência doméstica, ela tem algumas fases. A primeira fase é a fase da tensão. Então, o cara começa com agressões verbais, psicológicas. Aí dá uns pitezinhos, que começa a quebrar as coisas, começa aquela coisinha, aí vai, fase de tensão. Isso vai acumulando. Eu, de vez em quando, às vezes, quero dar um pitizinho, sabe? Um pitizinho, bate um negócio. A minha esposa falou, ó, você não vem com pitinho não, filho. Não vai ficar batendo, você tá doido? Opa, ei, stop. Daí eu falo, é mesmo. Acaba o pitizinho na hora, gente. É instantâneo. Esse acúmulo de tensão pode levar a fase que a gente chama de agressão. É o estupim da bomba. Alguma coisa, o copo transbordou, há um descontrole, uma explosão de violência, e aquela tensão toda acumulada gera uma agressão. E há uma terceira fase desse ciclo, que é a fase de fazer as pazes. Ou a lua de mel, né? Em que o parceiro que pede perdão, promete mudar de comportamento, ou então ele age como se nadinha de nada tivesse acontecido. Ao mesmo tempo, fica calminho, carinhoso, e a mulher acredita que a agressão não vai mais acontecer. Você percebe a gravidade de você não expor as trevas à luz de Cristo? Você vai maquiando
a escuridão. Você vai maquiando trevas. E você não deixa a luz de Cristo expor a maldade. Eu vou dizer aqui 3 frases que são muito populares. Tá? Muito populares. Uma pesquisa diz assim, que 60% das pessoas concordam com a seguinte frase: que os casos de violência dentro de casa devem ser discutidos somente entre os membros da família. Gente, tem agressor que morre de medo da mulher procurar o pastor, procurar a igreja para dizer o que está passando. Não. Resolvemos em casa. E muita gente concorda com isso. Olha outra frase: 89% das pessoas pensam que roupa suja deve ser lavada em casa. Né? E 82%, essa daqui é clássica, né? Em briga de marido e mulher não se mete a colher. Quem já ouviu essa frase? Gente, isso aqui é passar pano em trevas. Existe um contexto de tolerância social com a violência doméstica, inclusive no meio religioso, na igreja. Igreja não foi constituída por Deus para ser contemporânea de trevas, para ser politicamente correta. Igreja de Cristo foi feita para denunciar as trevas. É a tua função como cristão, meu irmão. Se você não é um denunciante de trevas, você precisa rever o seu cristianismo, você precisa rever o seu relacionamento com Cristo. Tem algo errado aí, tem algo descolado demais do Evangelho, fazendo parte da tua cultura. Você está mais dentro da cultura do mundo, de trevas, do que da cultura da luz libertadora de Cristo. E, obviamente, nós somos cristãos e nós cremos na quebra desse ciclo de violência. Efésios 5, versículo 22, diz assim. Tem muito homem que adora esse versículo. Aliás, esse versículo deveria ser assim, colocado num quadro, emoldurado e colocado na entrada da casa. Olha só. Mulheres, sujeitem-se aos seus... Aê, varão, todos os varões da igreja, dá um aleluia. Como ao Senhor, pois o marido é o... Zé que manda, mano. Mulherada, está na Bíblia. Está na Bíblia. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é salvador. Aí o 24 diz assim: assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Você acredita, gente, que tem um monte de cara de pau de marido em relacionamentos abusivos, familiares, violentos, bicho escroto, machista, violento com a esposa, que ele pega a Bíblia e quer justificar a sua atitude? É muita cara de pau. Porque o que Paulo está falando, ele está falando de um relacionamento de amor. Se você pegar o final do capítulo 4, ele diz assim, que nenhuma palavra torpe saia da sua boca.
Fale apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça ao que os ouvem. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Aí o verso 31 diz assim, você pode ler em casa depois, não está no PPT. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos, compassíveis uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Esse é o contexto. Na verdade, Paulo está falando assim, vamos quebrar um ciclo de trevas de violência. Porque qual era o relacionamento de um marido com a esposa? Era objeto, era mercadoria. Então tem um monte de gente que lê a Bíblia com... É o que vale o que está escrito. É o literalismo da interpretação bíblica, é uma regra infeliz. Porque se é para seguir o que está escrito à risca, você tem que justifica-se atitudes como essa. Mas peraí, lê o contexto do que Paulo está falando em Efésios. Está falando de amor, ele está falando de relacionamento, está falando do cuidado de Deus, está falando do amor de Deus, está falando do sacrifício de Cristo, ele está falando de entrega, ele está falando de renúncia, ele está falando de um amor insuportável para aquele povo. Eles não entendiam, e eles só podem entender quando recebem através do Espírito o amor e o sacrifício de Cristo. Um homem que se entrega e se redime à cruz de Cristo, ao sangue de Cristo, ele morre para as suas convicções, ele é incapaz de ser violento, ele é incapaz de ser um grosso, ele é incapaz de ferir a sua esposa, ele ama a esposa como Cristo amou a igreja. E o que Paulo fala assim, vamos quebrar esse ciclo maldito de violência. E aí ele começa a fazer uma metáfora, uma comparação de o amor de Cristo pela igreja a um casamento. O que isso tem a ver com justificar, através de um versículo, uma violência, um machismo? Tem que ser muito canalha para justificar isso. E ser canalha com o Evangelho, com a palavra de Deus, é muito baixo. É muitas trevas para um sujeito só. Então, olha só, o que é uma quebra de maldição, quebra de violência, quebra de trevas através do amor insuportável de Cristo. Olha só, maridos, esse aqui os maridos, alguns maridos aí não colocariam no quadro, né? Maridos, amem suas mulheres assim como Cristo amou a e entregou-se a si mesmo por elas. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como aos seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Ei, você que se acha um machão, cara que manda, você aprendeu na escola bíblica que você é o cabeça, e que a sua mulher tem que estar sujeita à sua estupidez. Você é tão machão assim, eu sugiro que você gosta tanto de interpretar a Bíblia de forma literal, pastora Nádia. Faça isso com você. Seja um grosso com você, seja um violento com você, acabe com você, olhe para o espelho e diga, você é um lixo, você não vai ser ninguém, você é um zero à esquerda, e começa a se estapear, sabe? Dá mesmo porrada na sua cara. Faça isso, você não quer seguir a Bíblia? Porque é isso que Paulo está dizendo, olha, ame como Jesus amou.
Tire o melhor da sua esposa, não o pior. Diga que você a ama, que ela é linda, que ela é importante para você, que ela é uma bênção que Deus lhe deu. Cara, você é cristão. Você sabe a primeira oração que você tem que fazer à noite, quando você dorme? Agradeça a Deus pela vida da sua esposa que está dormindo com você do lado. Sabe, não é só procurar ela para ter relação sexual, não. Se você quer uma mulher só para ter uma relação sexual, compre uma boneca inflável. Ali existe um ser humano que tem sensibilidade, que está debaixo da mesma missão que você, aquela que está ao seu lado para lhe ajudar. E Deus te deu uma responsabilidade muito pesada, cara. Os homens cristãos, eles negligenciam uma função que Deus deu muito importante, cuidar da sua esposa como Ele cuida da igreja. Já pensou se Deus cuidasse de você como você cuida da sua esposa, da sua família e dos seus filhos? Misericórdia de você. Sabe, eu não consigo entender, sabe, um marido que vive com a mulher tantos anos. E aí ele vira para ela assim: eu não te amo mais. Ei, cara, como assim? Não te amo mais. É assim, vou virar as costas e vou largar. Não te amo mais, não te quero, não me interessa mais. Não consigo imaginar Cristo fazendo a mesma coisa com você. Eu não consigo imaginar Cristo olhando para você e dizendo assim: olha, não quero mais nada com você. Porque você me decepcionou, porque você é pecador, porque você é sujo, porque você, olha, te aparta de mim, eu vou virar as minhas costas para você agora, porque eu não te amo mais. Mas, meu Deus, e o sacrifício de Cristo? Eu não quero saber de sacrifício de Cristo, coisa nenhuma. Eu não te quero mais, estou te largando aí, estou virando as costas para você. Eu não consigo entender. Porque o Deus que Ele é Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele se compadece. Ele estende a mão, Ele dá o ombro, Ele abre o coração. Ele expõe as minhas trevas à luz de Cristo e eu saio de lá curado. Eu faço um pedido para você, pelo amor de Deus. Procura ajuda. Você não é um caso perdido ainda para o Senhor. Tem jeito. Tem jeito. Mas pare para pensar o que você está fazendo com a esposa que Deus te deu e a família que Deus te deu. Tem muita gente se pegando em moralismo, sabe? Se eu fizer isso, eu vou para o céu. Se eu não fizer isso, eu não vou para o céu. Você está tão enganado. Você vai estar naquele bloco daqueles caras que vão chegar no céu. E o seu nomezinho não está lá. E você ainda vai dar uma carteirada. Mas eu era pastor da MVPM. Eu pregava o evangelho. Eu dava dízimo. Era uma bênção. Eu era no projeto Pão. Ô, cara, está querendo enganar quem? Olha aí, o que você fez com a sua esposa? Aquela esposinha que eu dei para você cuidar da sua família. Senhor, aquela mulher era rebelde, estava na Bíblia lá, não me ouvia. Não vai colar. Então, como não vai colar, meu irmão, aproveita agora, a hora é agora. Eu sei que você é meio durão, você foi criado assim, eu entendo. Mas a Bíblia também diz assim, olha, vai no teu quarto, fecha a porta, em secreto, você põe toda essa podridão, põe toda essa escuridão diante dele. Sabe o que vai acontecer? Se você colocar isso de verdade mesmo,
você vai expor as tuas trevas e a luz de Cristo vai iluminar a tua vida. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.